chega mais rubro-negro, tenho aqui 2 cortes do Redação, do Sport News, sobre o nosso Flamengo, o ranking, o favoritômetro dos clubes que envolve o Mundial de Clube. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo e o link abaixo para conferir. E se inscreva no canal ASR Fla, compartilha com a geral, ative o sininho de notificações, comenta, diz aí o que você acha, dê sua opinião e chega dando aquele like porque ajuda demais, eu agradeço, beleza? E ajuda a elevar o canal. Vamos ver aqui aonde se encontram nossos times e todos os sul-americanos no ranking de favoritômetro. Tem a repercussão da coletiva do Boto e tudo que envolve o Gesso. Vamos conferir. É porque a gente vai começar a falar agora de Mundial de Clubes e tem uma avaliação dos brasileiros, né? Na verdade, assim, o Globo juntou um time de analistas e fez uma pesquisa para tentar apontar favoritos, né? E a pergunta, claro, essa pergunta, até onde se refere aos brasileiros? Até onde, né, os nossos representantes conseguem chegar? Quartas de final? Para mim, quartas. Mas assim, o melhor brasileiro chegando às quartas, mais de um brasileiro chegando às quartas. Ai, meu Deus. Ó, o favoritismo não saiu muito da tradição dos grandes clubes europeus, não é isso? Olha, o PSG chega ali, na verdade, como atual campeão da Liga dos Campeões, né? Tem o Real Madrid, o super campeão de tudo, o Manchester City. Eu trocaria o City pelo Bayern de Munique. Pela temporada, Pela né? temporada. Acho que aí vai mais no conjunto da obra, né? Porque é o time do Guardiola, porque tem o Haaland, é o time bilionário. Golden. E aí, num segundo escalão, estão ali Bayern de Munique e Inter de Milão. Os brasileiros estão num terceiro. Na verdade, as opções que a gente tinha eram 5 estrelinhas, né? 5 estrelas para favorito ao título, 4 para candidato ao título, 3 para quem pode chegar às quartas, 2 para quem briga por vaga nas oitavas e 1 para quem não deve passar. E a gente tem ali dois brasileiros em cada uma das posições intermediárias. Flamengo e Palmeiras como candidatos às quartas. Quartas Fluminense, ou semi, né? Fluminense e Botafogo como candidatos às oitavas. Vocês estão alinhados aí com esse resultado final ou votariam diferente? Aliás, ficou bonito isso aí. Isso é coisa de Thales Machado, né? Sim. Coisa de Thales Machado. A iniciativa dele e o Departamento de Arte do Globo é que faz aí essa... Você está de acordo, Gavan? Eu me lembro das votações que a gente fazia e faz até hoje sobre o melhor da música, né? E sempre sai o resultado, quando sai a gente questiona, assim, porque é um grupo muito heterogêneo, né, de pessoas com opiniões diferentes, assim, mas não deixa de ser interessante essa apuração, né? No que eu vi ali, eu só discordo de uma posição, rapidamente, quando eu estou olhando para essa tabela desde hoje de manhã, né? Mas assim, o River ali, segundo nós da imprensa, ele só vai até as oitavas, né? E o Benfica vai até as quartas, segundo a tabela ali. Eu trocaria o Benfica pelo River Plate. Vini, acha que o Palmeiras tem esse potencial aí mesmo? Ontem o Piquerez falou algo que eu achei interessante. Ele disse que o Palmeiras está treinando e trabalhando para enfrentar o Porto há muito tempo. Então, eu acho que esse é o duelo mais complicado da fase de grupos para o Palmeiras e acho possível, pelo Abel ser um treinador português e conhecer bem, acho possível que o Palmeiras avance. Acho que oitavas de final é algo natural para o Palmeiras se fizer aquilo que a gente imagina. Quarta seria uma surpresa, mas tô com o Guga nessa, eu inverteria ali Bayern de Munique e City, mas dos brasileiros eu acho que a distribuição é mais ou menos por aí. Concordo contigo, o treinador conhece o quintal, o Porto não vem bem, desde a troca de presidente se bagunçou, ficou na 3ª colocação no último campeonato português, que vamos combinar, não é prateleira alta da Europa. Acho que o Palmeiras tem boas chances contra o Porto no grupo e como o Flamengo. Aí a questão fica mais difícil para o Botafogo, por pegar logo de cara no grupo 2 gigantes, né? 2 times que estão muito bem, como o PSG, campeão da Europa, e o Atlético de Madrid, semifinalista da Copa do Rei, 3º colocado no Campeonato Espanhol. De jogar contra, né? Não, o Atlético de Madrid estava preparando o jogo para domingo. Outro time difícil. Está recebendo 10 jogadores da data FIFA. É uma seleção mundial, gente. Sim. Quer dizer... E o Fluminense tem logo de cara uma parada dura. O Dortmund acabou bem, começou mal a temporada, desde que o Niko Kovac também assumiu. O time aprumou, conseguiu vaga na Champions League pelo Campeonato Alemão, teve o artilheiro da última Champions League, da última Liga dos Campeões, o Guirassy. Parada dura para o Fluminense logo de cara, mas... E outra, com o compromisso de que isso não é uma previsão, né, gente? Isso aí, a gente não tá abraçado a esse resultado. Lógico que a gente quer mais,
né? Se os 4 brasileiros forem os 4 semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes, vou achar lindo. Né? E tem uma Porque a gente está tentando avaliar assim, onde é que eles têm potencial para chegar, e numa comparação que é muito difícil de fazer, porque os confrontos não são recorrentes, não são frequentes. Exato. Nem todo mundo pega, né, os mesmos times. Vamos lá, bati o olho no Fluminense ali. Fluminense e Borussia Dortmund. Qual é o histórico desse confronto? 0. Quantas vezes se enfrentaram nesta temporada? Exato. Né? Não Exato. sabemos. Isso serve, Barreto, para o Esperance da Tunísia. Claro. Porque a gente olha também só para a prateleira de cima, nós estamos acostumados, inclusive, como algumas vezes campeões do mundo, a olhar para a Europa. Mas a gente não faz a mínima ideia de que o Esperance da Tunísia é o time mais campeão nacional e internacional. A gente olha para o Seattle Sounders e esses times da Major League Soccer vêm se desenvolvendo, inclusive contratando os nossos. Então a gente tem que ter muita humildade. O fato é que o que vai ser o grande barato, para mim, pelo menos nessa Copa do Mundo de Clubes, é que os nossos chegam bem. Então os nossos 4 representantes vão dar uma boa medida, como eles estão bem no Brasileirão, pelotão de elite, só o Botafogo a 2 pontos ali para entrar no G6, mas eles vão dar a medida de como estamos no mundo, enfrentando africanos, asiáticos, enfrentando europeus. É uma tentação a gente olhar para os grandes, né, para os gigantes. Dá para chegar nas quartas, quando a gente pegar os... Precisa passar do Esperance da Tunísia, precisa pegar o Seattle Sounders, precisa, né, passo a passo. A Copa do Mundo de Clubes, como era no modelo anterior, né? De junto o campeão daqui, o campeão da África, enfim. Vale lembrar as últimas performances dos times brasileiros, exatamente isso, que perderam para clubes que a gente achava que não poderiam ter. Bem lembrado, Isso havia acontecendo há algum tempo, né? Então, assim, acho que teremos, assim, boas surpresas, por exemplo, assim, com times que a gente, deixa eu abrir aqui, que a gente não conhece muito bem, eu pelo menos nunca vi jogar, o campeão da Coreia, por exemplo, que é um time forte na Ásia, o Sun da Coreia, também o Sundowns, né, que é o clube da África do Sul. Mamelodi, vamos falar assim mesmo? Mamelodi? Pode ser. Eu acho que é como eles pronunciam. Gavan, tá todo mundo contigo. Ninguém faz piscinica de ideia nenhuma de como esses times jogam. Inclusive, tem alguns clubes que eu acho que a gente vai ter que prestar atenção na pronúncia. Sobretudo você, né, Gustavo? O Guga, desculpa aqui, né? O Esperance, né? Vamos falar que nem francês. Temos um manual. Nossa equipe faz um trabalho aí. Temos aqui, né? E a questão da pronúncia, né? Eu acho fascinante. Ela está muito presente porque a gente decidiu falar Ancelotti aqui, né? E tem muita gente estranhando. A questão da pronúncia é sempre uma tentativa de encontrar, né, uma sonoridade que respeite um pouquinho, né, o idioma original, mas também faça sentido para nós aqui. Posso contar uma história muito rápida? E para quem está assistindo, né? Sim, sobretudo. Claro. Chego para a Copa do Mundo em 2006, todo com gravador passando em todas as redações para saber a pronúncia correta dos times que eu ia fazer lá na Copa do Mundo. E aí, numa rádio francesa, eu lá um por um, grava para mim, tal. Aí ele me pergunta, um colega, por que você está tão preocupado com a pronúncia? Eu falei, para falar corretamente. E ele falou, mas a gente chama o Raí de Rai, a gente chama o Ronaldinho de Ronaldinho. Por que vocês não têm esse capricho? E realmente é uma vaidade nossa. No mundo todo o pessoal traz para si para facilitar. No Brasil a gente tenta reproduzir exatamente como fala o mundo afora. Vamos ver agora o Sport News. Falando de Flamengo. Vamos ouvir, menino, isso aqui tá dando o que falar, hein? Já até citei aqui o negócio do Gerson, né? Mas o Boto, que é diretor de futebol do Flamengo, falou sobre a possível saída do Gerson para o Zenit. Vamos ouvir. O Gerson é um jogador do Flamengo, é um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação. Você entendeu? Não. Então, vou tentar explicar, porque não é muito fácil mesmo. Então, primeiro, deixa eu só contextualizar para a sua explicação chegar ali, porque a última informação que a gente tinha do GE por parte do Gerson, tá? A cobertura completa tá lá no ge.globo. Essa é da Letícia Marques. Por parte do Gerson, a proposta do Zenit já estava aceita. E aí o Clube Russo ia pagar a multa para tirar ele do Flamengo. Essa era E a janela abre no dia 20 para a Rússia, né? Isso. Então vai abrir daqui uma semana. Então, essa é a posição do Gerson. Agora, a do Flamengo, na voz do Boto. Aí você me explica, eu não entendi nada. Não há negociação. Não há negociação. Quanto que é a multa?
A multa é X. 25, acho. Tá, 25. Né? 25 milhões de dinheiros. Não sei exatamente. De euros, 25 de euros. De euros, tá? Então, você vem aqui, deposita 25 milhões e você já tem um contrato com o jogador. A partir do momento que depositou 25 milhões, o contrato está quebrado do Flamengo com o Gerson. Está cumprido, né? Pronto, está cumprido. Né? Tá rompido. Isso. Está rompido. Mas tá da forma como o contrato Isso, visava, mas, beleza. exatamente. Né? E você está acertado com o jogador é teu. Agora não venha com. Dá para pagar esses 25 milhões em 36 meses, Aceita o terreno faz em um Magé. carnê. Já me ofereceram. Faz um carnê. Aceita Posso colocar um meu terreno em carro? Magé? Posso colocar meu carro? Então, eu estava vendendo meu Né? carro, a história era essa. Você aceita um terreno em Magé? Infelizmente, Isso. não tinha pra mim tanta utilidade. Eu preferia a grana mesmo. Mas já me ofereceram. Aí, bom, enfim, tem muitas coisas. Assim, não vem com esse papo de, quer 20 à vista? Não quero 20 à vista. Quero a multa. Não, eu quero 25. Vamos parcelar esses 25 em 36 meses e eu coloco meu carro aí pra... Opa, rolo começa a ficar bom. Não. Começou a falar em parcelas, aí é o ouvido que eu escuto esse aí. Não, então não tem negócio. Não tem. Não há É por isso que ele fala. negociação, exatamente. Então não quer dizer que a transição não aconteça, a transação não aconteça. Não. Não quer dizer isso. Quer dizer Flamengo apenas não que está o Flamengo... negociando o Gerson. Se você, Mariana, tiver os 25 milhões, você tem os 25 milhões de euros? Não posso falar aqui, porque senão arruma um problema com o Leão. Você vai lá, deposita na conta do Flamengo e o Gerson, aí depois você acerta com o Gerson. E dessa forma não, tá? Negócio... O Flamengo não vai fazer. O Flamengo tinha deixado isso bem claro. Mas ele desde já o começo. aceitou, eu não entendi. Eu tô continuando sem entender. mas- O que a gente tem de agora? Agora o Gerson é atleta de quem? Do Flamengo. Ninguém rompeu o contrato dele com o Flamengo. Para romper o contrato dele com o Flamengo, você tem que depositar os 25 milhões de estalecas. Assim como o Igor Jesus é atleta do Botafogo. Mas a gente já sabe, o Estevão do Palmeiras, a gente Mas tem o outros Igor Jesus, exemplos. o Botafogo já falou, tá ok, a gente aceita essa proposta que vocês fizeram. Então, mas se Porque o Flamengo não falou isso, o Gerson é do Flamengo. é do Flamengo, mas veja só, o Nottingham Forest não pagou a multa do Igor Jesus. É porque eu acho que tem uma diferença entre Igor Jesus e Gerson, que é a seguinte: Nottingham Forest chega no Botafogo e oferece um determinado valor. Isso. O Botafogo fala, quero, aceito. Negócio está fechado. O Gerson tem um pagamento de uma multa rescisória, não tem negociação. E esse pagamento só vai acontecer quando abrir a janela lá na Rússia, que é daqui uma semana. Então, provavelmente no dia 20, o Zenit chega e fala, tá aqui o dinheiro, me dá o jogador e acabou. Então, mas a minha dúvida é, não estou comparando os negócios, não. Minha dúvida é a seguinte: tem o exemplo do Igor Jesus, tem o exemplo do Estevão, podemos ter o exemplo do Gerson. Eu quero entender por que o Flamengo ainda não fala como se esse jogador fosse, a partir de o fim da Copa do Mundo de clubes, representar outro clube. Porque Isso é que para mim não está fazendo sentido. O Flamengo quer fazer o jogo duro para pegar esse dinheiro inteiro. Entendeu? Mas o jogador E não pode só aceitar isso, a proposta e o clube não? Vai começar uma competição agora. E já falar de si como atleta de outro clube? Não. Mas já está acontecendo. Ele está fazendo. Então, mas isso está errado. Ele não, o Gerson não. Isso Então, o Gerson ainda não não falou. viu o Gerson dando nenhuma Não, entrevista verdade. dizendo que, assim, o jogador só deixa de ser do Flamengo no momento em que ou o Flamengo aceitar negociar, baixar essa multa, ou... Sabe por que eu acho que o Flamengo não falou abertamente? Porque vai ter uma competição importante. Vai começar daqui uns dias. O Gerson é o capitão do time. Gente, mas aconteceu com o Botafogo, não ia ser inédito não. Tudo bem, mas se você vira e fala assim, eu acho que a torcida ter essa repercussão negativa e fala, poxa, podia ficar às vésperas do Mundial, o timing não foi legal, para a torcida realmente não pegou bem. Agora, para o Flamengo, se você como instituição admite que o seu capitão está vendido, muito torcedor pode falar, inclusive, se está vendido, já está com a cabeça em outro lugar, não vai entrar em dividida, já tira do time. Então, o Flamengo, como instituição, prefere falar, não tem negociação, hoje ele é jogador do Flamengo, por isso vai jogar. Se dia 20 pagarem a multa, aí ele não é mais do Flamengo. Eu acho que é isso. Até porque a frase não tem negociação, ela é verdadeira. Não tem negociação. Assim como quando eu chegar e pagar a multa, não tem negociação. Não, o Flamengo pode fazer o que quiser que não tem. Pagou a multa, está rompido o contrato. Entendeu? Então, negociação mesmo não há. O que há são decisões bilaterais, né? Jogador e clube que pagou a multa, né?
resolvendo aquela. Negociação, não venha me oferecer teu Passat 81 para colocar no negócio. Não vai dar jogo. Não vai entrar. Não vai ter rolo. Vamos às estreias dos brasileiros, então, na Copa do Mundo de Clubes, porque estamos justamente discutindo a possibilidade de Gerson já jogar pelo Flamengo, vendido ao Zenit. Bom, primeiro brasileiro a entrar em campo nessa que é a primeira edição da competição é o Palmeiras, que vai enfrentar o Porto domingo às 7h. Aí temos Botafogo e Seattle Sounders, cujo principal objetivo na competição, segundo seu próprio treinador, é fazer um gol e vender jogador, hein? 11h. Aliás, os principais. E aí a gente vai dormir 1h e vai chegar aqui que horas? 5h15? Ah, tem isso também. Flamengo e Esperance vão jogar segunda-feira às 10h e Flu e Borussia Dortmund, terça à 1h. Esse é o horário, esse é bom. Esse horário aqui é bom, hein? Não, todos são bons. Todos os horários. Não, é que 1h é gostoso demais. Nossa, o mãe 11h é meio cruel, mas eu vou gostar bom também. Tudo ao vivo no Sport TV. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E essa questão do Gerson em todos os noticiários continua e vai ser até o final do Campeonato Mundial. Muito redundante. Vai voltar nisso aí. Por isso que eu acho que o Boto, eu acho que ele querendo preservar a equipe por estar em concentração, em treinamento focado no Mundial, ele não quis causar, mas o ideal, o certo, era ele chegar logo de cara na imprensa. Eu não vou responder questões sobre o Gerson, mas a princípio eu quero perguntar para qualquer um de vocês, repórteres, perguntar qual é minha posição, eu fui contratado para quê? Aí um lá, lógico, ia dizer, não, você é o diretor de futebol. Então, com todo respeito à gestão anterior e a todos os times e as pessoas que acharem que se sentiram ofendidas com o que eu vou dizer aqui agora, eu falaria assim, eu tô aqui porque eu sou um profissional e com relação à gestão passada, agora a gente tá agindo com profissionalismo. Simples assim. Qual que é a questão? Gerson, a gente reduziu mesmo a multa rescisória e eu desafio qualquer um aqui, o meu cargo, se você já encontrou aqui no Brasil um jogador vendido para a Europa por 25 milhões de euros, 28 anos, foi 2 vezes lá e voltou, isso é um ótimo negócio para o Flamengo. Aqui é profissionalismo. Se esse dinheiro entrar, se esse dinheiro entrar, tem que ser o montante completo. Ponto, não vamos negociar, não tem parcelamento, caiu na conta, beleza, parabéns. E vai ser daqui por diante com todos assim. Mandar real. Aí fica muita gente especulando uma coisa ou outra, que o Flamengo foi burro, que a direção é isso e aquilo, fez errado. Não fez errado, cara, é porque assim, tá todo mundo com vícios até então, que acha que o certo era pôr a multa lá em cima pra poder negociar. Não, até porque tem um monte de times aí que tá devendo até as calças que veste. E fica nesse marasmo. Hoje a gente só vende com dinheiro e que tem a condição de pagar e as formas que a gente e a forma que o Flamengo aceite. Como o caso do Corinthians, queria pagar de várias formas, o Hugo lá, ainda devendo o Cuiabá. E, cara, não vou entrar no detalhe de dívidas dos clubes, mas é bem isso. Profissionalismo. Ponto, cara. Mano, deixava todo mundo satisfeito, não ia ter mais discussão, mas vai continuar nessa redundância daqui até se concretizar pós o Mundial de Clubes. Vai ser assim. Mas vamos aqui parar com isso e focar no Mundial. O Flamengo vai entrar. Nosso Flamengo é demais. E aqui a gente vai mais longe, porque o Felipe Luiz, a gente confia nele e ele tá ciente, ele sabe como é que é, e a gente vai empatar ou ganhar do Chelsea, os outros dois a gente ganha, a gente vai fazer de 7 pontos pra cima e se classificar em primeiro. Você vai ver, vamos pegar o Benfica lá na outra ponta, a gente vai chegar até as quartas, ou se não as semifinais, que é aí? E aí, diz aí o que você acha? Acredita na gente ou não? Então o vídeo é isso aí, se gostou se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, compartilha com a geral, comenta, diz aí o que você acha, se eu tô errado ou não, se era assim que devia. Comenta sobre o vídeo também, ou o que eles têm a dizer aqui, ou o que eles disseram, beleza? E não se esqueça do like. Deixa um like pra gente porque ajuda demais a elevar o canal, beleza? Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.